Nunca fui bom de contar histórias, mas essa nunca saiu da minha cabeça. Se esse vídeo apareceu para você, talvez seja porque essa história precisa e merece ser ouvida até o fim. E se puder me dar uma força, se inscreve aí no canal. Isso me ajuda a continuar contando histórias como essa. A tarde se arrastava lentamente sobre a estrada rural, tingindo o céu com tons de ouro e laranja. O calor ainda subia do asfalto em ondas tremulantes, mesmo com o sol já baixo no horizonte. Era uma daquelas tardes típicas do interior de Goiás, quando o tempo parece parar e a única companhia é o ronco do motor e o cheiro de diesel misturado ao ar seco. Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me chama só de Joãozinho. 52 anos rodando por essas estradas do Brasil afora, carregando mais que carga, levando lembranças que preferia esquecer. O caminhão é um Scania 113, já velho, mas ainda firme. Na lateral da carroceria, uma única palavra se destacava, pintada em letras azuis desbotadas: esperança. Ironia do destino, eu sempre pensei. Esperança era o nome que minha falecida esposa queria dar para nossa filha. Mas o acidente aconteceu antes de eu poder conhecer o rostinho dela. Faz 5 anos agora, 5 anos desde que a vida me ensinou que nem sempre a gente consegue proteger quem mais ama. Naquela tarde, eu voltava de uma entrega em Anápolis. Carga de ração para o interior, rotina de sempre. O silêncio dentro da cabine era quebrado apenas pelo chiado do rádio e pelo barulho das cigarras do lado de fora. Eu tinha parado para tomar um café em Silvânia e agora seguia pela GO 217, uma estrada que eu conhecia como a palma da minha mão. As fazendas se espalhavam dos dois lados da pista, com seus pastos amarelados e cerca de arame farpado que se perdiam no horizonte. Vez ou outra, uma vaca levantava a cabeça para ver o caminhão passar, mastigando devagar, sem pressa. Era um cenário que eu já tinha visto milhares de vezes, mas que nunca deixava de me trazer uma paz estranha. Como se ali na estrada, longe de tudo e de todos, eu pudesse fingir que a vida não tinha me dado tanto trabalho. Minha rotina era sempre a mesma. Acordar antes do sol, tomar um café preto forte, verificar o caminhão e partir. Às vezes, ficava dias sem conversar com ninguém além dos frentistas e dos pessoal da balança. Era assim que eu gostava. Solidão não machuca, quando você escolhe ela. Depois do acidente, eu vendi a casa em Goiânia e comprei esse caminhão. Não conseguia mais ficar parado. Cada canto daquela casa me lembrava da Márcia, da gravidez que a gente comemorou tanto, dos planos que a gente fez. O quarto de bebê que nunca foi usado. As roupinhas que ela comprou e que ficaram guardadas até hoje numa caixa, lá no fundo do baú da cabine. A estrada virou meu refúgio. Aqui eu não precisava explicar para ninguém porque eu não sorria mais. Aqui eu podia ser apenas mais um caminhoneiro, carregando sua carga e tocando a vida para frente. 1 quilômetro de cada vez. O sol já estava se pondo quando eu passei por Leopoldo de Bulhões. A cidade pequena ficou para trás rapidamente e eu voltei a ficar sozinho com meus pensamentos. O rádio tocava uma música sertaneja antiga, daquelas que falam de amor perdido e saudade. Eu sempre mudava de estação quando começava a tocar essas músicas. Mas naquela tarde eu deixei. Talvez fosse o cansaço, ou talvez fosse só o jeito melancólico daquele fim de tarde. Sei que você não volta mais e que outro amor já te faz feliz, mas a saudade é dona do meu coração e eu não consigo te esquecer. A voz do cantor ecoava na cabine vazia e eu sentia aquele nó familiar subindo pela garganta. Era sempre assim. Quando eu menos esperava, a saudade voltava com tudo, como uma onda que te pega desprevenido e te deixa sem ar. Diminuí um pouco a velocidade. Não tinha pressa mesmo. Meu destino era Pirenópolis, onde eu ia dormir antes de pegar uma carga de cerâmica para Brasília.
Mais um dia, mais uma entrega, mais uma noite sozinho na cabine do caminhão, ouvindo o barulho da estrada e tentando não pensar no que podia ter sido. O sol continuava descendo no horizonte, pintando o céu de tons cada vez mais intensos. Laranja, vermelho, roxo. Era bonito, eu tinha que admitir. Mesmo com toda a dor que carregava, eu ainda conseguia enxergar beleza naquelas tardes do cerrado. Era como se a natureza tivesse o poder de fazer a gente esquecer, pelo menos por alguns minutos, dos problemas que a vida coloca no nosso caminho. Acendi um cigarro e baixei um pouco o vidro. O ar quente entrou na cabine, trazendo o cheiro da terra seca e do mato. Era um cheiro que eu conhecia bem, o cheiro do interior, da vida simples, da gente trabalhadora que acorda cedo e vai dormir tarde. O caminhão ronronava satisfeito na estrada. Já tinha mais de 10 anos, mas eu cuidava bem dele. Todas as revisões em dia, óleo sempre trocado, pneus novos quando precisava. Ele era mais que um meio de transporte. Era minha casa, meu escritório, meu refúgio. Dentro daquela cabine, eu me sentia seguro. Era o meu espaço onde eu podia ser eu mesmo sem ter que dar satisfação para ninguém. Nas paredes da cabine, eu tinha colado algumas fotos. Uma da Márcia, sorrindo naquele jeito dela que sempre me fazia esquecer dos problemas. Outra de nós dois no nosso casamento, há 8 anos. E uma última, da ultrassom da nossa filha, que nunca chegou a nascer. Eram as únicas coisas que eu tinha guardado da vida anterior, da vida que eu tentava esquecer, mas que ainda me seguia aonde quer que eu fosse. A estrada continuava deserta. De vez em quando passava um carro ou uma moto, mas na maior parte do tempo era só eu e o asfalto. Era assim que eu gostava. Na estrada, eu podia fingir que o mundo lá fora não existia, que não tinha contas para pagar, problemas para resolver, saudades para carregar, mas a vida tem um jeito de nos lembrar que a gente nunca está realmente sozinho, que sempre tem alguém precisando de ajuda, alguém com uma história mais difícil que a nossa. E às vezes, quando a gente menos espera, a vida põe essas pessoas no nosso caminho. Eu ainda não sabia naquela tarde dourada que minha vida estava prestes a mudar completamente, que a palavra esperança, pintada na lateral do meu caminhão, ia deixar de ser só uma lembrança dolorosa e ia se transformar em algo muito maior. Que naquela estrada deserta eu ia encontrar uma razão para voltar a acreditar que ainda valia a pena lutar. O que eu sabia era que estava cansado. Cansado de carregar aquela dor sozinho, cansado de fingir que estava tudo bem, cansado de acordar todo dia sem ter uma razão real para continuar. A estrada tinha me dado um propósito temporário, mas eu sentia que estava vivendo só por viver, sem esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Foi quando eu vi, ali na frente, do lado direito da pista, uma figura humana no acostamento. Primeiro pensei que fosse um homem que tinha quebrado o carro, coisa comum naquela região. Mas quando me aproximei, diminuindo a velocidade, vi que não era isso. Era uma mulher, completamente deitada no chão, suja, ferida, com o olhar perdido. E ao lado dela, um menino pequeno, 5 anos talvez. Chorava e tentava protegê-la, como se fosse o homem da casa. E o que mais me chamou a atenção, o que fez meu coração disparar e minhas mãos tremerem no volante. Ela estava grávida. Pisei no freio com força. O caminhão parou com um guincho de pneus, levantando poeira vermelha que foi parar longe. Desliguei o motor e fiquei ali, parado, tentando processar o que estava vendo. Era como se Deus tivesse decidido me testar mais uma vez. Como se não bastasse carregar a culpa de não ter conseguido salvar minha própria esposa e filha, agora ele colocava na minha frente outra mulher grávida, em perigo, precisando de ajuda. Minhas mãos tremiam quando abri a porta da cabine. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o barulho dele no meu ouvido. E uma única pergunta ecoava na minha cabeça, alto e claro. Será que dessa vez eu vou conseguir proteger?
Desci do caminhão com as pernas bambas. O calor do asfalto subia através da sola das minhas botas, mas eu mal sentia. Todos os meus sentidos estavam focados naquela cena que parecia ter saído de um pesadelo. A mulher estava deitada no chão de terra seca, encostada numa cerca de arame que dividia a estrada de um pasto. Suas roupas, que um dia devem ter sido brancas, estavam sujas de poeira vermelha e algo que parecia ser sangue seco. O cabelo castanho grudava no rosto suado e ela tinha os olhos fechados, como se estivesse lutando para se manter consciente. O menino ao lado dela me olhou com aqueles olhos grandes e assustados que só criança tem. Ele devia ter uns 5 anos, com cabelo loiro escuro e uma camiseta do Flamengo já toda rasgada. Chorava baixinho, mas quando me viu se aproximando, parou de chorar e ficou na defensiva, como um cachorrinho protegendo sua dona. Ei, tudo bem? Falei baixinho, me agachando devagar para não assustar o menino. Vocês precisam de ajuda. A mulher abriu os olhos lentamente. Eram olhos castanhos, fundos, que pareciam ter visto coisas demais para uma pessoa só. Os lábios estavam rachados, secos, e quando ela tentou falar, a voz saiu rouca e fraca. Book, por favor. Foi só o que ela conseguiu dizer antes de começar a tossir. Corri até o caminhão e peguei uma garrafa d'água que sempre carregava comigo. Voltei rapidamente e ajudei ela a se sentar, apoiando suas costas contra a cerca. Ela bebeu a água devagar, como se cada gole fosse um esforço enorme. Calma, não precisa falar agora, disse, oferecendo água também para o menino. Meu nome é João Carlos, sou caminhoneiro. Vocês estão feridos? O menino pegou a água e bebeu com sede, mas não tirava os olhos de mim. Era como se ele estivesse calculando se podia confiar ou não. Inteligente o garoto. Nessa idade, ele já tinha aprendido que nem todo mundo é confiável. Nós... A mulher tentou falar, mas as palavras não saíam direito. Ela levou uma mão à barriga redonda e fechou os olhos novamente. Quantos meses? Perguntei, referindo-me à gravidez. 7, respondeu ela, abrindo os olhos e me olhando diretamente. 7 meses e meio. Meu coração apertou. 7 meses, quase a mesma idade que minha filha teria quando... Balancei a cabeça para afastar os pensamentos ruins. Agora não era hora de reviver o passado. Como vocês vieram parar aqui? Perguntei, tentando manter a voz calma. Cadê o carro de vocês? Foi então que o menino falou pela primeira vez. O papai deixou a gente aqui, disse, com uma voz pequena, mas firme. Ele ficou bravo com a mamãe e mandou a gente descer. A mulher fechou os olhos e uma lágrima desceu pelo rosto sujo. Ela respirou fundo algumas vezes antes de conseguir falar. Meu marido, ele... Começou, mas a voz embargou. Não precisa falar agora, repeti, mas ela balançou a cabeça. Preciso sim. Você precisa saber para decidir se vai nos ajudar ou não. Ela se ajeitou melhor contra a cerca, passando a mão na barriga numa carícia instintiva. Meu nome é Cristina, este é meu filho, Rafael. Nós tínhamos uma vida normal. Meu marido, Marcelo, trabalha numa concessionária em Goiânia. Ou trabalhava, sei lá. Nos últimos meses ele ficou diferente. Agressivo, desconfiado. Ela fez uma pausa, bebendo mais água. Rafael se aproximou e se sentou ao lado da mãe, encostando a cabeça no braço dela. Quando descobrimos que eu estava grávida, ele ficou feliz no começo. Mas depois, não sei o que aconteceu. Ele começou a dizer que o bebê não era dele, que eu estava mentindo, me traindo. A voz dela estava ficando mais firme conforme ela falava, como se contar a história estivesse trazendo algum alívio. Eu mal saía de casa, passava o dia, todo cuidando do Rafael da casa. Mas ele não acreditava. Dizia que eu arranjava tempo para encontrar outros homens. Começou a me seguir, a vasculhar minhas coisas. Enquanto isso, ele passava noites inteiras fora.
Voltava bêbado, cheirando a perfume de mulher. Senti um nó na garganta. Já tinha visto histórias assim antes. Homens que projetavam suas próprias traições nas esposas inocentes. Hoje de manhã, ele disse que íamos dar uma volta, que queria me mostrar algo. Saímos de casa e ele foi dirigindo para fora da cidade. Eu achei estranho, mas não disse nada. Você sabe como é. Quando eles estão alterados, é melhor não contrariar. Rafael levantou a cabeça e olhou para a mãe. Ele gritou com você, mamãe, disse o menino com a voz tremendo. Gritou que você era mentirosa. Cristina afagou o cabelo do filho. Quando chegamos nesta estrada, ele parou o carro de repente. Começou a gritar que eu estava tentando enfiar um filho de outro homem goela abaixo, que ele não era idiota, que eu tinha que assumir a verdade. Ela parou, respirando fundo. Eu podia ver que era difícil reviver aquilo. Eu tentei explicar, juro que tentei. Falei que o bebê era dele, que eu nunca tinha olhado para outro homem. Mas ele não queria ouvir. Disse que eu era uma vagabunda, que merecia ficar na estrada igual uma vagabunda. O silêncio pesou entre nós. Apenas o barulho das cigarras e o vento balançando o capim seco. Ele mandou eu descer do carro. Eu pensei que ele estava só, nervoso, que ia se acalmar, mas ele abriu a porta do meu lado e me empurrou para fora. O Rafael também desceu chorando e ele arrancou. Levantou uma nuvem de poeira e saiu em disparada como um louco. Cristina olhou para o horizonte vazio, como se ainda esperasse ver o carro voltando. Isso foi há quanto tempo? Perguntei. Umas 3 horas, respondeu ela. Pode ser mais. Eu meio que apaguei depois que ele foi embora. O Rafael que me acordou, dizendo que estava com sede. Olhei para o menino. 5 anos. E já tinha visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Mas ele estava ali, cuidando da mãe, sendo mais homem que muito adulto. Vocês estão machucados? Perguntei, examinando melhor os dois. Eu torci o tornozelo quando ele me empurrou, disse Cristina, e arranquei alguns pedaços da pele do braço quando caí, mas não é nada grave. Estou mais preocupada com o bebê. E você, Rafael, está machucado? O menino balançou a cabeça. Não, tio, eu só tô com fome. Tio. A palavra me acertou como um soco no estômago. Há quanto tempo ninguém me chamava assim? Desde que minha irmã morreu 5 anos atrás, eu não tinha mais sobrinhos, não tinha mais família. Tá bom, disse-me levantando. Vamos dar um jeito nisso. Primeiro vocês vão tomar um banho e comer alguma coisa. Depois a gente vê o que fazer. Cristina me olhou com desconfiança. Por que você está fazendo isso? Você não nos conhece? Era uma pergunta justa. Por que mesmo eu estava fazendo isso? Não era como se eu tivesse o hábito de recolher desconhecidos na estrada. Nos últimos 5 anos, eu tinha passado por dezenas de pessoas pedindo carona, pessoas em dificuldade, e sempre segui em frente. Sei lá, respondi sincero. Talvez porque eu sei como é perder alguém que se ama. E você não devia estar passando por isso sozinha. Era mais que isso, mas não conseguia colocar em palavras. Havia algo naquela mulher grávida, naquele menino corajoso, que mexia com alguma coisa dentro de mim. Algo que eu tinha certeza que estava morto. Ajudei Cristina a se levantar. Ela gemeu baixinho quando apoiou o peso no tornozelo machucado, mas conseguiu caminhar até o caminhão. Rafael veio ao lado, segurando a mão da mãe. Onde vocês moram? Perguntei enquanto os ajudava a subir na cabine. Goiânia, respondeu Cristina. Mas não posso voltar para casa. Não agora. Ele pode estar lá. Então vocês vão ficar comigo por enquanto, disse, surpreendendo até a mim mesmo, pelo menos até decidirmos o que fazer. Cristina me olhou com uma mistura de gratidão e medo. Você tem certeza? A gente não quer dar trabalho. Não é trabalho, respondi, ligando o motor. É o que qualquer pessoa faria, mas no fundo eu sabia que não era qualquer pessoa que faria isso. Eu estava fazendo porque, pela
Primeira vez em 5 anos, eu tinha encontrado alguém que precisava de mim tanto quanto eu precisava de um propósito. Alguém que talvez pudesse me ajudar a encontrar um motivo para seguir em frente. O sol estava quase se pondo quando chegamos, em Pirenópolis. A cidade histórica se estendia na nossa frente, com suas casas coloniais e igrejas antigas que pareciam resistir ao tempo. Era um lugar que sempre me dava paz, mas naquele dia eu mal reparei na beleza do lugar. Minha mente estava ocupada demais, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Durante o trajeto, Rafael tinha se acomodado no banco de trás da cabine, onde eu tinha uma cama pequena para descansar. O menino estava exausto, mas lutava contra o sono, como se tivesse medo de baixar a guarda. Cristina ia no banco do carona, com uma mão sempre na barriga, protegendo o bebê que crescia dentro dela. Tio João, disse Rafael, quebrando o silêncio que tinha se instalado na cabine. Meu pai vai voltar para buscar a gente? A pergunta pegou a todos de surpresa. Cristina se virou para olhar o filho e eu vi lágrimas se formando nos seus olhos. Não sei, meu amor, respondeu ela, com a voz embargada. Não sei, mas eu quero que ele volte, continuou o menino. Mesmo ele sendo bravo, ele é meu pai. Senti um aperto no peito. Criança não entende de relação complicada. Para ela, pai é pai. Não importa o que aconteça. E aquele menino ainda tinha esperança de que o pai voltasse para buscá-los. Rafael, disse Cristina, se virando completamente para ele. Lembra quando você caiu da bicicleta e machucou o joelho? Lembro, respondeu o menino. E eu te levei no médico e ele disse que ia doer por uns dias, mas que depois ia ficar tudo bem? Lembro. Às vezes a vida é assim também. Às vezes as coisas doem muito, mas depois fica tudo bem. Talvez não do jeito que a gente imaginava, mas fica bem. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Era muita coisa para uma criança de 5 anos entender. Tio João, ele disse depois de alguns minutos, você tem filho? A pergunta foi como um tiro no peito. Engoli seco e apertei o volante com mais força. Não, respondi, tentando manter a voz firme. Não tenho. Por que não? Rafael... Cristina tentou interromper, mas eu balancei a cabeça. Tudo bem, disse. Eu tive uma filha, mas ela morreu antes de nascer. O silêncio voltou a pairar, na cabine. Rafael não disse mais nada, mas eu senti que ele estava pensando no que eu tinha falado. Paramos num posto de gasolina na entrada de Pirenópolis. Era um desses postos antigos, com apenas 2 bombas e uma loja pequena que vendia de tudo um pouco. O frentista, um homem de meia idade com uma barriga proeminente, se aproximou do caminhão. Boa tarde, disse ele. Vai completar? Pode ser, respondi, descendo da cabine. Vocês têm banheiro aqui? Temos sim, ali atrás da loja. Ajudei Cristina a descer. Ela mancava levemente por causa do tornozelo machucado, mas estava conseguindo andar. Rafael desceu sozinho, mas ficou grudado na mãe. Vocês vão querer tomar banho? Perguntei. Seria ótimo, respondeu Cristina, mas não temos roupa limpa. Deixa que eu resolvo isso. Entrei na loja do posto e conversei com a dona, uma senhora simpática chamada Dona Maria. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes e ela imediatamente se ofereceu para ajudar. Coitados, disse ela, balançando a cabeça. Claro que eu ajudo. Tenho algumas roupas aqui que podem servir e tenho um chuveiro nos fundos que uso quando preciso. Dona Maria reuniu algumas roupas, uma blusa e uma calça para Cristina e uma camiseta e um short para Rafael. Também arranjou produtos de higiene e até mesmo umas sandálias. Quanto é que eu devo? Perguntei. Não deve nada, respondeu ela. Já passei por situações difíceis na vida. Sei como é importante encontrar gente boa pelo caminho. Fiquei emocionado com a generosidade da mulher. Às vezes, a gente pensa que o mundo está perdido, mas aí aparece alguém como Dona Maria para mostrar que ainda existe bondade.
Enquanto Cristina e Rafael tomavam banho, eu conversei com Dona Maria. Ela me contou que tinha perdido o marido há 2 anos e que tocava o posto sozinha, com a ajuda de alguns funcionários. A gente faz o que pode, disse ela. Deus sempre põe gente boa no nosso caminho quando a gente mais precisa. Quando Cristina e Rafael saíram do banho, estavam irreconhecíveis, limpos, com roupas limpas, pareciam outras pessoas. Rafael até sorriu quando viu seu reflexo no espelho da loja. Mamãe, tô bonito? Perguntou ele. Está lindo, meu amor, respondeu Cristina, afagando o cabelo do filho. Dona Maria preparou um lanche para eles, sanduíche de mortadela, refrigerante e até um pedaço de bolo de chocolate para Rafael. O menino comeu com vontade, como se não comesse há dias. Vocês vão ficar na cidade? Perguntou Dona Maria. Não sei ainda, respondi. Precisamos pensar no que fazer. Se precisarem de um lugar para dormir, eu conheço uma pousada boa e barata aqui perto. A dona é minha comadre. Era tentador. Pirenópolis era uma cidade tranquila, onde eles poderiam descansar e pensar no futuro. Mas eu sabia que não era tão simples assim. Cristina estava grávida, sem dinheiro, sem documentos, fugindo de um marido violento. E Rafael precisava de estabilidade. Obrigado, disse. Vamos pensar. Quando saímos do posto, já era noite. As ruas de Pirenópolis estavam iluminadas por postes antigos que davam um charme especial à cidade. Alguns turistas caminhavam pelas ruas de pedra, entrando e saindo de restaurantes e lojas de artesanato. Nunca tinha vindo aqui, disse Cristina, olhando em volta. É bonito. Nunca, comentei. Cidade histórica, tem uns 300 anos. Parece um lugar de filme, disse Rafael, impressionado. Caminhamos até uma pracinha no centro da cidade. Havia alguns bancos de madeira em volta de uma fonte antiga e nós nos sentamos para conversar. João, disse Cristina, me olhando diretamente nos olhos. Preciso te perguntar uma coisa. Fala. Por que você está fazendo isso? De verdade, você não nos conhece. Pode ser perigoso para você. Era uma pergunta que eu vinha me fazendo desde que os encontrei. Na estrada. Por que eu estava fazendo aquilo? Não era como se eu fosse uma pessoa especialmente altruísta. Nos últimos 5 anos, eu tinha me fechado para o mundo, vivendo apenas para trabalhar e tentar esquecer o passado. Sabe, comecei olhando para a fonte. Quando minha esposa morreu, eu achei que minha vida tinha acabado, que eu nunca mais ia ter um propósito, nunca mais ia ser útil para alguém. Esses últimos anos, eu vivi como um fantasma, só cumprindo a rotina. Fiz uma pausa, organizando os pensamentos. Mas quando eu vi vocês dois na estrada, sozinhos, machucados, foi como se algo acordasse dentro de mim, como se eu lembrasse que ainda posso fazer a diferença na vida de alguém. E se a gente trouxer problema para você? Perguntou ela. Que problema? Respondi. Eu não tenho nada a perder, não tenho família, não tenho casa fixa. Minha vida é essa, estrada e esse caminhão. Se eu puder usar isso para ajudar vocês, vai ser a primeira coisa útil que eu faço em 5 anos. Rafael tinha se levantado e estava brincando perto da fonte, fazendo caretas para os peixes que nadavam na água iluminada. Cristina o observava com um sorriso triste. Ele não merece passar por isso, disse ela. Nenhuma criança merece. E você também não merece, respondi. Ninguém merece ser abandonado assim. Ela passou a mão na barriga, onde a blusa nova deixava a gravidez mais evidente. Às vezes eu penso que ele está certo, disse baixinho, que eu sou uma pessoa ruim, que merece ser punida. Não fala isso, disse firmemente. Você não é pessoa ruim. Você é uma mãe que está fazendo o possível para proteger seus filhos. Mas e se eu não conseguir? E se eu não conseguir cuidar deles sozinha? Você não vai estar sozinha, respondi, surpreendendo até a mim mesmo. Não se eu puder evitar. Naquele momento,
Rafael veio correndo, até nós, todo animado. Tio João, gritou ele, tem um peixe dourado lá na fonte, bem grande. Sério? Perguntei, fingindo surpresa. Que legal! Você quer ver? Claro que quero. Me levantei e fui com ele até a fonte. Realmente havia um peixe dourado, nadando devagar entre as moedas que os turistas jogavam para fazer pedidos. Ele é bonito, né? Disse Rafael. Muito bonito, concordei. Tio João, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você vai cuidar da gente? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para o menino, com seus 5 anos de idade e seus olhos cheios de esperança, e senti algo se mexer dentro do meu peito. Algo que eu tinha certeza que estava morto. Vou, respondi sem hesitar. Vou cuidar de vocês. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via desde que o encontrei. Obrigado, tio João. E naquele momento, pela primeira vez em 5 anos, eu senti que minha vida tinha um propósito novamente, que a palavra esperança, pintada na lateral do meu caminhão, podia voltar a ter significado. Olhei para Cristina, que estava nos observando da banco. Ela também sorria, e eu vi que uma lágrima descia pelo seu rosto. Mas dessa vez não era uma lágrima de desespero, era uma lágrima de alívio. Nós íamos dar um jeito. Não sabia como, não sabia quando, mas íamos dar um jeito. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditava que as coisas podiam ficar bem. A madrugada chegou fria em Pirenópolis. Tinha conseguido um quarto na pousada da comadre de Dona Maria. Um lugar simples, mas limpo e aconchegante. Cristina e Rafael dormiram na cama, enquanto eu fiquei numa poltrona velha no canto do quarto. Não consegui pregar o olho direito. Cada barulho na rua me deixava alerta, pensando se podia ser o marido dela vindo atrás. Por volta das 5 da manhã, Rafael acordou. O menino se mexeu na cama, gemendo baixinho, e depois começou a chorar. Mamãe, sussurrou ele. Mamãe, acorda. Cristina despertou imediatamente, como só mãe consegue fazer. O que foi, meu amor? Perguntou ela, ainda sonolenta. Tive um pesadelo, disse Rafael, se agarrando a ela. Sonhei que o papai voltou e estava muito bravo. Ele gritava com você de novo. Cristina afagou o cabelo do filho e olhou para mim. Mesmo na penumbra do quarto, eu podia ver a preocupação estampada no seu rosto. Foi só um sonho, Rafael, disse ela. Papai não vai mais gritar comigo. Promete? Ela hesitou. Como promete uma coisa dessas para uma criança? Prometo que vou fazer de tudo para proteger você, respondeu ela, diplomaticamente. Me levantei da poltrona e me sentei na beira da cama. Rafael, disse baixinho, você lembra da história do peixe dourado que vimos ontem? Lembro, respondeu ele, ainda agarrado à mãe. Sabe por que as pessoas jogam moedas na fonte? Não. Para fazer pedidos, para pedir proteção, sorte, coisas boas. E sabe por que o peixe é dourado? Rafael balançou a cabeça. Porque ele é especial. Ele é o guardião dos pedidos. E eu aposto que ontem, quando você viu ele viu você também. E agora ele sabe que tem que proteger você e sua mamãe. O menino me olhou com aquela seriedade que só criança tem. De verdade? De verdade. Rafael sorriu um pouquinho e se acomodou melhor na cama. Em alguns minutos estava dormindo novamente. Mas Cristina ficou acordada, me olhando no escuro. Obrigada, sussurrou. Ela, de nada. Não, sério. Obrigada por saber falar com ele, por saber o que ele precisa ouvir. Voltei para a poltrona, mas o sono não veio. Ficamos ali, ela e eu, em silêncio, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. João, disse ela depois de um tempo. Você acha que eu fiz certo, deixando ele me tirar de casa? Como assim? Eu podia ter lutado mais, podia ter gritado, ter me recusado a sair do carro, mas eu tinha medo dele machucar o Rafael ou o bebê. Você fez o que qualquer mãe faria, respondi. Protegeu seus filhos, mas agora a gente não tem nada.
nem roupa, nem dinheiro, nem lugar para ficar. Mas vocês estão vivos, disse, e isso é o que importa. Ela suspirou fundo. Às vezes eu acho que seria melhor se eu não existisse. Assim o Rafael podia ficar com o pai, ter uma vida normal. Não fala isso, disse mais alto do que pretendia. Rafael se mexeu na cama, mas não acordou. É verdade, continuou ela, mais baixo. Eu só trouxe problema para a vida dele. Cristina, disse firmemente. Olha para mim, ela se virou na minha direção. Você não é problema de ninguém. Você é a mãe dele. É a pessoa que mais ama ele no mundo e ele precisa de você, entendeu? Não do pai violento, não de uma vida normal com agressão. Ele precisa de você. Vi que ela estava chorando silenciosamente. Eu tenho tanto medo, confessou. Medo de não conseguir cuidar deles, medo de ele voltar, medo de ter que criar 2 filhos sozinha. Você não vai estar sozinha, repeti. Eu já falei isso. Mas você tem sua vida, João, seus compromissos. Não pode ficar cuidando da gente para sempre. Era verdade. Eu tinha fretes marcados, contas para pagar, uma vida para tocar. Mas naquele momento, nada disso parecia importante. Deixa eu me preocupar com isso, disse. O resto da madrugada passou devagar. Quando o sol começou a nascer, eu já estava acordado há horas, planejando o que fazer. Precisávamos tomar algumas decisões importantes e rápido. Acordei, Cristina e Rafael por volta das 7. O menino estava melhor, mais animado. Tomamos café da manhã na pousada. Pão de açúcar, café com leite, margarina, comida simples, mas Rafael comeu com vontade. Para onde a gente vai hoje? Perguntou ele. Primeiro vamos resolver alguns papéis, respondi. Depois, vemos. Saímos da pousada e fomos até o cartório da cidade. Eu conhecia o escrivão, seu Antônio, de outras passagens por Pirenópolis. Expliquei a situação para ele e ele se mostrou prestativo. Ela precisa registrar um boletim de ocorrência, disse seu Antônio. Abandono de incapaz, no mínimo. E se o marido foi violento, agressão também. Mas ele vai ficar sabendo? Perguntou Cristina, preocupada. Vai, confirmou seu Antônio, quando a polícia for intimá-lo. Mas é importante fazer isso para proteger vocês legalmente. Cristina olhou para mim indecisa. O que você acha? Perguntou. Acho que ele tem razão, respondi. Você precisa se proteger. Passamos a manhã toda no cartório e depois na delegacia. O delegado, um homem jovem recém-formado, ouviu a história de Cristina com atenção e registrou o boletim de ocorrência. Também orientou sobre os direitos dela e sobre como proceder caso o marido tentasse alguma coisa. A senhora pode pedir uma medida protetiva, explicou ele, mas precisa ir até Goiânia para isso, no fórum. Goiânia não, disse Cristina rapidamente. Ele pode estar lá. Então pode fazer em Anápolis, sugeriu o delegado. É mais perto daqui. Quando saímos da delegacia, já passava das 2 da tarde. Estávamos todos cansados e com fome. Paramos num restaurante simples no centro de Pirenópolis. Tio João, disse Rafael, enquanto esperávamos a comida chegar. Quando a minha irmãzinha nascer, ela vai morar com a gente? Claro, respondeu Cristina. Nós somos uma família. E o tio João vai ser o papai dela? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Cristina ficou vermelha e eu não soube o que responder. Não é bem assim, Rafael, disse Cristina. O tio João é nosso amigo. Ele está nos ajudando. Mas eu queria que ele fosse da nossa família, insistiu o menino. Ele é legal. Senti um nó na garganta. Aquele menino estava carente de figura paterna, isso era óbvio. E eu estava começando a me sentir parte daquela família improvisada. Família não é só quem tem o mesmo sangue, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Família é quem cuida da gente, quem está perto quando a gente precisa. Então, o tio João é da nossa família? Perguntou Rafael com os olhos brilhando. Olhei para Cristina. Ela não disse nada,
mas eu vi no seu olhar que estava esperando minha resposta tanto quanto o filho. Se vocês quiserem, respondi, eu quero fazer parte da família de vocês. Rafael sorriu e bateu palmas. Cristina sorriu também, mas havia lágrimas nos seus olhos. Foi quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, de Goiânia. Atendi sem pensar muito. Alô? João Carlos? Disse uma voz masculina do outro lado. Sou eu. Quem fala? Aqui. É Marcelo, marido da Cristina. Meu sangue gelou. Olhei para Cristina, que tinha empalidecido ao ouvir o nome. Como você conseguiu meu número? Perguntei, tentando manter a voz calma. Isso não importa, disse ele com voz agressiva. Importa que você está com minha mulher e meu filho. E eu quero eles de volta. Eles não querem voltar, respondi. Não é uma questão de querer, disse ele. É uma questão de obrigação. Ela é minha mulher. Ela não é sua propriedade. Escuta aqui, seu desgraçado. A voz dele subiu de tom. Eu sei onde você está. Sei que vocês estão em Pirenópolis. E se você não trouxer eles de volta até amanhã, eu vou aí buscar pessoalmente. Você está ameaçando? Estou prometendo. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular, sentindo o coração bater disparado. O que ele disse? Perguntou Cristina com a voz tremendo. Que sabe onde estamos, respondi. E que vem buscar vocês. Rafael parou de brincar com os guardanapos e olhou para nós, percebendo que algo estava errado. O papai. Ligou? Perguntou ele. Ligou, confirmou Cristina. Ele vem buscar a gente? Cristina olhou para mim, sem saber o que responder. O medo estava estampado no rosto dela. Rafael, disse eu, me ajoelhando ao lado da cadeira dele. Lembra que eu prometi cuidar de vocês? Lembro. Então não precisa ter medo. A gente vai dar um jeito. Mas no fundo, eu também estava com medo. Muito medo. Como ele tinha conseguido meu número? Como sabia onde estávamos? E o que ele seria capaz de fazer para recuperar a propriedade dele? Olhei pela janela do restaurante, observando os carros que passavam na rua. Cada um deles podia ser ele chegando. Cada barulho de motor me deixava em alerta. A situação tinha mudado completamente. Não éramos mais apenas uma família improvisada tentando recomeçar. Agora éramos fugitivos. E eu não fazia ideia de como proteger aquelas duas pessoas que em menos de 24 horas tinham se tornado as mais importantes da minha vida. Saímos do restaurante em silêncio. Rafael sentia a tensão no ar e caminhava grudado na mãe, olhando para todos os lados como se esperasse ver o pai surgir a qualquer momento. Cristina tremia visivelmente e eu podia ouvir sua respiração acelerada. Vamos voltar para o caminhão, disse baixinho. Precisamos sair daqui. Para onde? Perguntou ela. Não sei ainda, mas não podemos ficar parados. Enquanto caminhávamos pelas ruas de pedra de Pirenópolis, minha mente trabalhava freneticamente. Como Marcelo tinha conseguido meu número? Como sabia onde estávamos? A única possibilidade que me vinha à cabeça era que ele tinha anotado a placa do caminhão e conseguido rastrear através de algum conhecido que trabalhava com transporte. Quando chegamos ao posto onde estava o caminhão, Dona Maria veio até nós. João, que cara é essa? Perguntou ela, notando nosso estado. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido. Ela balançou a cabeça preocupada. Esse tipo de homem é perigoso, disse ela. Não descansa até conseguir o que quer. Vocês precisam ir embora daqui. É o que eu estou pensando, concordei. Espera, disse Dona Maria, entrando na loja. Voltou alguns minutos depois com uma sacola. Comida para a viagem. E isso aqui. Ela me entregou um papel com um endereço. É da minha prima em Brasília, Dulce. Ela trabalha numa casa de apoio para mulheres em situação de violência. Se vocês precisarem de ajuda... Obrigado, disse, guardando o papel no bolso. E João, ela me puxou de lado. Cuidado, homem violento não tem limite. As palavras dela ecoaram na minha cabeça enquanto ajudava Cristina e Rafael a subir no caminhão.
Homem violento não tem limite. E se ele viesse armado? E se decidisse fazer algo contra eles? Contra mim? Liguei o motor e saímos de Pirenópolis. No retrovisor, vi a cidade histórica ficar para trás e, com ela, a sensação de segurança que eu tinha sentido por algumas horas. Para onde vamos, tio João? Perguntou Rafael. Brasília, respondi. Vamos encontrar umas pessoas que podem ajudar a gente. É longe? Não muito, umas 2 horas. Cristina estava calada, com as mãos na barriga. De vez em quando, ela se mexia desconfortavelmente no banco. Você está bem? Perguntei. Acho que sim, respondeu ela. É só o nervosismo. Mas eu via que não era só nervosismo. Ela estava pálida e suava apesar do ar-condicionado ligado. Saímos de Pirenópolis pela Jô 431, uma estrada que conhecia bem. O plano era pegar a BR-414 e seguir direto para Brasília. Era uma rota que eu fazia com frequência, mas naquele dia cada curva me deixava tenso. Cada carro que aparecia no retrovisor me fazia acelerar um pouco mais. Estávamos a cerca de 40 minutos na estrada quando Rafael falou: Tio João, tem um carro seguindo a gente. Meu coração disparou. Olhei no retrovisor e vi um Corsa branco a uns 200 metros atrás. Não conseguia ver quem estava dirigindo por causa da distância, mas o carro mantinha a mesma velocidade que a gente. Faz tempo que ele está aí? Perguntei, tentando manter a voz calma. Desde que saímos da cidade, respondeu Rafael. Cristina se virou para olhar. Quando viu o carro, ficou ainda mais pálida. É ele, sussurrou. É o carro dele. Tem certeza? Certeza. Placa começa com HNE. Eu decorei. Senti a adrenalina subir. Pisei um pouco mais no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, mas o Corsa acompanhou. O que a gente faz? Perguntou Cristina com a voz tremendo. Calma, disse, embora eu mesmo estivesse longe de estar calmo. Vamos ver se ele realmente está nos seguindo. Diminuí a velocidade. O Corsa também diminuiu. Acelerei novamente. Ele acelerou junto. Não havia mais dúvida. Marcelo estava nos seguindo. Rafael, disse, deita aí atrás e fica quietinho. Pode ser que ele não tenha visto vocês ainda. Mas tio João, faz o que eu tô falando, disse firmemente. E você também, Cristina, abaixa a cabeça. Rafael obedeceu imediatamente, se deitando no banco de trás. Cristina abaixou no banco do carona, mas continuou olhando pelo retrovisor lateral. Minha mente trabalhava rapidamente. Estávamos numa estrada praticamente deserta, no meio do cerrado. Se ele decidisse nos parar, se ele estivesse armado... Tentei ligar para a polícia, mas não tinha sinal no celular. Maldita cobertura do interior. João, disse Cristina com a voz rouca, ele está acelerando. Olhei no retrovisor. O Corsa estava se aproximando rapidamente. Em alguns segundos, estaria ao lado do caminhão. Segura firme, disse. Pisaram fundo no acelerador. O Scania respondeu com um rugido, mas um caminhão carregado não tem a mesma agilidade de um carro. O Corsa continuou se aproximando. Foi quando começou a chover. Primeiro foram apenas algumas gotas, mas em poucos minutos virou um temporal típico do Cerrado. A chuva batia no para-brisa com força, dificultando a visão. Liguei o limpador no máximo, mas mesmo assim era difícil enxergar. Isso é bom ou ruim? Perguntou Cristina. Bom, respondi. Para todo mundo. A chuva realmente complicou a situação para todos. O Corsa diminuiu a velocidade e eu também tive que diminuir. A estrada ficou escorregadia e a visibilidade estava péssima. Foi quando vi a placa. Posto Tropical, 2 quilômetros. Era a nossa chance. Cristina, disse. Quando a gente parar no posto, vocês vão descer rápido e entrar no banheiro. Tranquem a porta e não saiam até eu. Falar que pode. E você? Vou conversar com ele. João, não, ele pode estar armado. Não tem outro jeito, disse. Se a gente continuar fugindo, ele vai continuar seguindo. Preciso resolver isso de uma vez.
O posto apareceu na nossa frente como um oásis. Era grande, com várias bombas e uma loja bem movimentada. Havia outros caminhões parados, e isso me deu um pouco de segurança. Marcelo não faria nada muito drástico com testemunhas por perto. Estacionei perto da loja, em um local bem visível. O Corsa parou do outro lado do posto, estrategicamente posicionado para bloquear uma possível saída. "Vai!", disse para Cristina. "Rápido!" Ela pegou Rafael pela mão e os dois correram debaixo da chuva até a loja. Vi eles entrando no banheiro feminino e trancando a porta. Respirei fundo e desci do caminhão. Marcelo já estava caminhando na minha direção. Era um homem de estatura média, moreno, com o cabelo molhado pela chuva. Usava uma camiseta polo azul e uma calça jeans. Parecia uma pessoa normal, mas havia algo em seus olhos, uma raiva fria, calculista, que me deixou em alerta. "Onde eles estão?" Foi a primeira coisa que ele disse quando chegou perto. "Não sei do que você está falando", respondi. "Não finge que é idiota", disse ele, chegando mais perto. "Eu vi eles descendo do seu caminhão. Vi uma mulher e uma criança entrando na loja", disse. "Mas não sei quem são." Ele deu um sorriso sarcástico. "Você acha que eu sou idiota? Eu sei que eles estão com você, e eu quero eles de volta." "Eles não querem voltar", disse firmemente. "Isso não é problema seu", respondeu ele, subindo o tom de voz. "Eles são minha família, minha responsabilidade." Responsabilidade. Não consegui me conter. Que responsabilidade é essa de abandonar uma mulher grávida na estrada? Os olhos dele se estreitaram. "Você não sabe de nada", disse baixo e ameaçador. "Não sabe que tipo de mulher ela é, o que ela é capaz de fazer." "Sei que ela tem medo de você", respondi. "Isso já me diz tudo." "Medo?" Ele riu amargo. "Ela que deveria ter medo. De mim descobrir todas as mentiras dela." Naquele momento percebi que não adiantava tentar conversar racionalmente com ele. Marcelo estava convencido de que era a vítima da situação, de que Cristina é que estava errada. Era o padrão típico de um agressor: inverter os papéis, se fazer de vítima. "Olha", disse tentando uma última abordagem diplomática, "por que você não vai embora? Deixa eles em paz. Arruma sua vida, eles arrumam a deles." "Porque eles são meus", disse ele, e havia uma posse doentia na voz. "Ela é minha mulher. O menino é meu filho. E esse bebê que ela está carregando, pode ser que seja meu também." "Pode ser?" Ela diz que é, mas eu não confio nela. Foi nesse momento que percebi que a situação era mais grave do que eu imaginava. Marcelo não estava apenas com ciúmes ou magoado. Ele estava transtornado, obsessivo, e homens obsessivos são capazes de qualquer coisa. "Onde eles estão?" perguntou novamente, desta vez dando um passo à frente. "Já falei que não." "Sei." "Então vamos procurar juntos", disse ele com um sorriso que me gelou o sangue. Foi quando vi que ele levou a mão para a cintura por baixo da camiseta. E meu mundo desabou quando percebi que ele estava armado. O tempo pareceu parar. A chuva continuava caindo forte. O barulho das gotas no teto de zinco do posto ecoava como tambores na minha cabeça. Marcelo mantinha a mão na cintura por baixo da camiseta e seu olhar havia mudado completamente. Não era mais raiva, era algo muito pior. Era a frieza de quem tinha tomado uma decisão. "Agora vamos fazer do meu jeito", disse ele baixo, apenas para eu ouvir. "Você vai lá dentro, vai chamar eles e nós vamos embora, todos juntos." "E se eu não fizer isso?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele sorriu de um jeito que me fez a pele arrepiar. "Você vai fazer", disse, "porque se não fizer, muita gente pode se machucar aqui, e eu tenho certeza que você não quer isso na sua consciência." Olhei em volta. O posto estava cheio de gente, frentistas, caminhoneiros tomando café, uma família com crianças pequenas que tinha parado para abastecer, pessoas inocentes que não tinham nada a ver com aquela situação. "Vamos", disse ele, fazendo um gesto com a cabeça em direção à loja. Caminhamos devagar sob a chuva.
Eu na frente, ele logo atrás, com a mão ainda na arma. Minha mente trabalhava freneticamente, procurando uma saída, uma maneira de proteger Cristina e Rafael sem colocar outras pessoas em perigo. Quando chegamos na porta da loja, o frentista nos cumprimentou. "E aí, pessoal? Tempo feio, né?" Respondi tentando manter a voz normal, daqueles temporais de fim de tarde. "Vão querer alguma coisa?" "Só usar o banheiro", disse Marcelo com naturalidade impressionante. Entramos na loja. Era grande, com corredores de produtos diversos e algumas mesas onde as pessoas podiam comer. No fundo havia 2 portas, masculino e feminino. Eu sabia que Cristina e Rafael estavam atrás de uma delas. "Chama eles", sussurrou Marcelo no meu ouvido. Foi nesse momento que tive uma ideia, arriscada, mas talvez fosse nossa única chance. "Cristina", falei alto, "pode sair, está tudo bem." Ouvi movimentação atrás da porta do banheiro, feminino. A porta se abriu lentamente e Cristina apareceu primeiro, com Rafael grudado nela. Quando ela me viu ao lado de Marcelo, seus olhos se arregalaram de pavor. "Oi, amor", disse Marcelo com uma doçura falsa. Senti sua falta. "Marcelo", a voz dela saiu trêmula. "O que você quer?" "Quero levar minha família para casa", respondeu ele. "Onde vocês pertencem?" "Não vamos", disse Rafael, surpreendendo a todos. O menino se colocou na frente da mãe, mesmo sendo tão pequeno. "Não vamos com você." Marcelo deu um passo à frente. E eu vi sua mão se mexer em direção à arma. "Rafael", disse ele com a voz mudando de tom, "você não fala assim com seu pai." "Você não é meu pai", respondeu o menino com uma coragem que me impressionou. "Pai não faz mal para a mamãe." Foi nesse momento que Cristina gemeu baixinho e levou a mão à barriga. "Ai!" Ela se dobrou um pouco, apoiando-se na parede. "O que foi?" Perguntei, me aproximando. "Dor", disse ela, respirando com dificuldade. "Dor forte." Marcelo pareceu irritado com a interrupção. "Para com esse teatro", disse ele. "Você sempre foi dramática." "Não é teatro", disse ela com lágrimas nos olhos. "É dor de verdade." Olhei para ela melhor. Cristina estava pálida, suando, e suas mãos tremiam. Não era fingimento, havia algo errado. "Você precisa se sentar", disse, segurando o braço dela. "Ela não precisa de nada", interrompeu Marcelo. "Só precisa parar com essa encenação e vir comigo." "Marcelo", disse firmemente, "ela pode estar com algum problema. É sua esposa grávida." "Ex-esposa", corrigiu ele. "E eu não tenho certeza se esse bebê é meu." A frieza na voz dele me chocou. Como um homem podia ser tão insensível com uma mulher grávida, mesmo que ela fosse sua ex-mulher? Cristina gemeu novamente, mais alto desta vez. Rafael começou a chorar. "Mamãe, o que está acontecendo?" perguntou ele. "Não sei, meu amor", respondeu ela, respirando com dificuldade. Foi quando notei algo que me gelou o sangue. Uma mancha escura estava se formando na calça dela. "Cristina", disse, baixinho, "você está sangrando." Ela olhou para baixo e viu a mancha. Seus olhos se arregalaram de terror. "Meu Deus", sussurrou. "O bebê." Marcelo também viu o sangue, mas sua reação foi de raiva, não de preocupação. "Mais drama", disse ele, sempre inventando alguma coisa quando não quer fazer o que eu mando. Foi nesse momento que algo dentro de mim explodiu. Toda a raiva que eu sentia pela morte da minha esposa e filha, toda a impotência de não ter conseguido salvá-las, toda a dor acumulada nos últimos 5 anos se transformou numa fúria incontrolável. "Seu desgraçado!" gritei, me virando. "Para ele! Sua mulher está perdendo seu filho e você ainda acha que é fingimento?" "Não grita comigo", respondeu ele, levando a mão à arma. "Vou gritar sim", continuei. "Você é um homem patético, um covarde que abandona a família na estrada e ainda vem armado atrás deles." As pessoas na loja começaram a perceber que algo estava acontecendo. O frentista se aproximou.
Pessoal, está tudo bem aqui? Não está, não, respondi, alto, de propósito. Esse homem está ameaçando uma mulher grávida com arma. Marcelo ficou vermelho de raiva. Cala a boca, sussurrou ele, mostrando discretamente a arma. Não vou calar, disse mais alto ainda. Todo mundo aqui precisa saber que tipo de homem você é. Foi então que Cristina desabou. Literalmente. Suas pernas cederam e ela caiu no chão, gemendo de dor. Rafael gritou e se ajoelhou ao lado dela. Chama uma ambulância! Gritei para o frentista. Rápido! O frentista correu para o telefone. Outras pessoas se aproximaram para ajudar. E no meio do tumulto, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Me joguei sobre Marcelo. Ele não esperava. Estávamos brigando no chão da loja e eu tentava segurar a mão que estava com a arma. Ele era mais novo e mais ágil, mas eu era maior e estava desesperado. Solta! Gritava ele. Nunca! Respondi. Outros homens que estavam na loja vieram nos separar. Conseguiram desarmá-lo e segurá-lo enquanto eu corria para o lado de Cristina. Ela estava consciente, mas muito pálida. O sangramento tinha aumentado. Aguenta aí, disse, segurando a mão dela. A ambulância já vem. João, ela sussurrou, se eu não conseguir, cuida do Rafael. Você vai conseguir, disse firmemente. Você e o bebê vão ficar bem. Promete que cuida dele, insistiu ela. Prometo, respondi, sentindo lágrimas nos olhos. Mas você vai estar junto comigo para cuidar dele. Rafael estava ao nosso lado, chorando e segurando a outra mão da mãe. Mamãe, não morre, dizia ele. Por favor, não morre. Não vou morrer, meu amor, disse ela com um esforço enorme. Mamãe é forte. Ouvimos o barulho da sirene se aproximando. A ambulância chegou em poucos minutos, junto com uma viatura da polícia. Os paramédicos tomaram conta de Cristina imediatamente. Colocaram ela numa maca e a levaram para a ambulância. Eu peguei Rafael no colo e fomos junto. E ele? Perguntei para o policial, apontando para Marcelo, que estava sendo algemado. Vai ser conduzido para a delegacia, respondeu o policial. Porte ilegal de arma, ameaça, perturbação da ordem. Vai ficar um tempo sem incomodar vocês. Na ambulância, Cristina segurava minha mão com força. Rafael estava sentado no meu colo, olhando a mãe com os olhos cheios de lágrimas. João, disse ela, obrigada. Pelo quê? Por ter lutado por nós, por não ter deixado ele nos levar. Eu prometi que ia cuidar de vocês, respondi. E eu sempre cumpro minhas promessas. O paramédico nos informou que estávamos indo para o Hospital Regional de Ceilândia e que o caso dela era sério, mas não sem esperança. O bebê? Perguntou ela. Vamos fazer de tudo, respondeu o paramédico. Mas a senhora precisa ficar calma. Enquanto a ambulância corria pelas ruas de Brasília, eu olhei pela janela e pensei em como nossa vida tinha mudado em tão pouco tempo. 2 dias atrás, eu era um caminhoneiro solitário, vivendo apenas para trabalhar e tentar esquecer o passado. Agora eu era parte de uma família que lutava para sobreviver, mas que não desistia nunca. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti que minha vida tinha um propósito real. Não importava o que acontecesse dali para frente, eu não ia abandonar aquelas pessoas que tinham se tornado minha razão de viver. A palavra esperança, pintada na lateral do meu caminhão, finalmente fazia sentido novamente. 3 meses depois, o sol nascia sobre a estrada BR-040, tingindo o céu de dourado. Mas desta vez eu não estava sozinho na cabine do caminhão Esperança. Rafael ia no banco do carona, com os pés balançando no ar, cantarolando uma música que tinha aprendido na escola nova. No banco de trás, numa cadeirinha especial que eu tinha mandado instalar, dormia tranquila a pequena Esperança. Sim, foi esse o nome que Cristina escolheu para a filha que quase perdemos naquele dia terrível no posto.
Cristina estava em casa, em nossa nova casa. Uma casa pequena e simples nos arredores de Brasília, mas que tinha algo que nenhum de nós conhecia. Há muito tempo, paz. Tio João, disse Rafael olhando pela janela. Quando a gente chega? Daqui a pouco, respondi. Por quê? Tá com pressa de ver a mamãe? Tô, ele sorriu. E quero mostrar para ela o desenho que eu fiz na escola. Que desenho? Da nossa família, disse ele orgulhoso. Tem eu, a mamãe, você e a Esperancinha. E embaixo eu escrevi: minha família que eu amo. Senti um nó na garganta. Minha família. Depois de tantos anos achando que nunca mais teria uma, aqui estava eu, com uma família que não veio do sangue, mas do coração. Os últimos 3 meses tinham sido uma montanha-russa de emoções. Cristina ficou internada por 2 semanas após o incidente no posto. Os médicos conseguiram salvar o bebê, mas ela teve que ficar em repouso absoluto. Eu praticamente morei no hospital durante esse período, cuidando do Rafael e fazendo companhia para ela. Marcelo foi preso e condenado por porte ilegal de armas, ameaça e violência doméstica. Pegou 2 anos de prisão e uma medida restritiva que o impedia de se aproximar de Cristina e das crianças. O advogado disse que provavelmente ele seria solto antes do fim da pena, mas que a medida restritiva duraria 5 anos. Durante o tempo no hospital, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Vendi o caminhão. Foi difícil. Aquele Scania tinha sido minha casa, meu refúgio, minha companhia por tantos anos. Mas eu sabia que era hora de criar raízes, de ter uma vida estável para oferecer para minha nova família. Com o dinheiro da venda, consegui dar entrada numa casa pequena e abrir uma oficina mecânica. Descobri que depois de tantos anos cuidando do meu próprio caminhão, eu tinha virado um mecânico bem bom. E mecânico sempre tem trabalho, principalmente numa cidade como Brasília, que vive de transporte rodoviário. Tio João, disse Rafael, me tirando dos pensamentos. Você se arrepende? De que, meu filho? De ter parado para ajudar a gente naquele dia. A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para o menino que me observava com aqueles olhos inteligentes e sérios. Rafael, disse, aquele foi o melhor dia da minha vida. Mesmo? Mas foi um dia ruim. A mamãe ficou machucada, o papai ficou bravo. Foi um dia difícil, concordei. Mas foi o dia que eu encontrei vocês. O dia que eu deixei de estar sozinho. E você gosta de não estar sozinho? Amo, respondi sincero. Antes de conhecer vocês, eu vivia, mas não estava vivo, entende? Rafael pensou por alguns segundos. Acho que sim, disse. É tipo quando você tá triste e finge que não tá? É exatamente isso. E agora você não precisa mais fingir? Agora eu não preciso mais fingir. Estávamos chegando na nossa rua. Era um bairro simples, de casas pequenas e quintais com pé de manga. Nada luxuoso, mas tinha algo que eu nunca tinha experimentado. A sensação de pertencer a um lugar, de ter um lar. Parei a caminhonete na frente de casa. Tinha comprado uma Hilux usada para fazer os fretes menores e ir buscar peças para a oficina. Cristina apareceu na porta, ainda usando o vestido florido que eu tinha dado de presente no aniversário dela na semana passada. Chegaram! Gritou ela vindo ao nosso encontro. Rafael saltou da caminhonete e correu para os braços da mãe. Eu desci com cuidado, carregando a pequena Esperança que tinha acordado com o barulho. Como foi o passeio? Perguntou Cristina, pegando a filha no colo. Ótimo, respondeu Rafael. A Esperancinha gostou de ver os caminhões na estrada. Ela sorriu um monte. Será que não eram gases? Brincou Cristina. Não, disse Rafael sério. Eram sorrisos de verdade. Ela vai gostar de caminhão igual o tio João. E se ela gostar de boneca? Perguntou Cristina. Aí ela vai gostar de caminhão e de boneca, respondeu Rafael com a lógica simples de criança. Entramos em casa. Era pequena.
2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. Mas tinha algo que a casa onde eu morava com Márcia nunca teve. Depois do acidente, risada de criança, barulho de vida acontecendo. João, disse Cristina enquanto preparava o jantar. O advogado ligou hoje. O que ele disse? O divórcio saiu. Oficialmente, agora eu sou livre. Senti uma alegria inexplicável. Não porque isso mudasse alguma coisa entre nós. Cristina e eu ainda estávamos conhecendo um ao outro, construindo nossa relação devagar, com cuidado, mas porque significava que ela estava realmente livre do passado, livre para construir o futuro que quisesse. E como você se sente? Perguntei. Livre, respondeu ela sorrindo. Pela primeira vez em anos, eu me sinto realmente livre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, nós nos sentamos na varanda pequena da casa. Era uma noite quente de cerrado, cheia de estrelas e com aquele cheiro de terra que eu tanto amava. João, disse Cristina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que sua esposa ficaria feliz vendo você assim com a gente? A pergunta me fez pensar. Márcia. Fazia tempo que eu não sentia dor ao pensar nela. A saudade ainda estava lá, mas tinha se transformado em algo diferente. Uma gratidão pelos momentos que tivemos, uma aceitação de que algumas coisas não estão sob nosso controle. Acho que sim, respondi. Márcia sempre quis que eu fosse feliz, e ela adorava criança. Acho que ela ficaria feliz em saber que eu consegui formar uma família, mesmo que de um jeito diferente do que a gente tinha planejado. Cristina pegou minha mão. Obrigada, disse ela. Por que agora? Por ter nos escolhido, por ter lutado por nós, por ter aberto mão da sua vida na estrada para ficar com a gente. Cristina, disse, olhando nos olhos dela. Eu não abri mão de nada. Eu ganhei tudo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo o barulho da cidade ao longe e o som dos grilos no quintal. Sabe o que eu penso? Disse ela. O quê? Que talvez as coisas ruins aconteçam para a gente encontrar as coisas boas. Tipo, se o Marcelo não tivesse me abandonado na estrada, eu nunca teria te conhecido. É uma forma de ver, concordei. Mas eu prefiro pensar que, às vezes, o destino coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Você acredita em destino? Agora, eu acredito. 2 anos depois, eu estava dirigindo pela mesma estrada onde encontrei Cristina e Rafael. Mas desta vez era diferente. Estava voltando de uma entrega especial. Tinha levado uma carga de equipamentos médicos para um hospital em Goiânia e durante o trajeto tinha parado no posto onde tudo começou. Dona Maria ainda estava lá, um pouco mais velha, mas com o mesmo sorriso acolhedor. João, ela gritou quando me viu. Como está a família? Crescendo, respondi sorrindo. A Cristina está grávida de novo. Que maravilha! Ela bateu palmas. Menino ou menina? Ainda não sabemos, mas seja o que for, vai ser bem-vindo. E o Rafael? Virou meu assistente na oficina. Já sabe trocar óleo e tem jeito para a coisa. E a pequena Esperança? Essa aí é o terror da casa. E 2 anos e já manda em todo mundo. Dona Maria sorriu. Sabe, João, eu sempre soube que vocês iam dar certo. Como assim? Tinha algo no jeito que você olhava para eles. Não, era pena, não era obrigação. Era amor, amor puro daquele que move montanhas. Quando cheguei em casa naquela tarde, Rafael correu para me receber. Tio João, gritou ele. A mamãe disse que você tem uma surpresa pra gente. Tenho sim, disse, pegando uma sacola que estava na caminhonete. O que é? Abram e vejam. Cristina apareceu na porta, carregando Esperança, que agora com 2 anos era uma pequena tagarela que não parava quieta um segundo. Papai! Gritou Esperança quando me viu. Sim, ela me chamava de papai. E toda vez que ouvia aquela palavra, meu coração se enchia de uma alegria que eu nem sabia que existia.
Rafael abriu a sacola e tirou de dentro 2 camisetas. Uma pequena, com os dizeres irmão mais velho, e outra ainda menor, com irmã mais velha. O que significa? Perguntou Rafael. Significa que vocês vão ter um irmãozinho ou irmãzinha, respondeu Cristina sorrindo. Rafael gritou de alegria e correu para abraçar a mãe. Esperança bateu palmas, sem entender direito o que estava acontecendo, mas feliz por ver todo mundo feliz. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Cristina e eu nos sentamos na varanda. Era nosso ritual de todo dia, nosso momento de conversar sobre a vida, os planos, os sonhos. João, disse ela, tem uma coisa que eu nunca te falei. O quê? Naquele dia, quando você parou para nos ajudar, eu rezei. A noite toda antes, rezei para Deus mandar alguém, qualquer pessoa, para nos salvar. E você acha que suas preces foram atendidas? Acho que foram mais que atendidas. Ela sorriu. Deus não mandou qualquer pessoa, mandou você. Olhei para o céu estrelado. Em algum lugar ali em cima, eu sabia que Márcia estava sorrindo, que ela estava feliz em saber que eu tinha encontrado um jeito de ser feliz novamente, de formar uma família, de dar e receber amor. Cristina, disse, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se casaria comigo? Ela me olhou, surpresa. Sério? Muito sério. Tirei uma pequena caixa do bolso. Não é nada muito caro, mas... João... Ela me interrompeu com lágrimas nos olhos. Eu me casaria com você se o anel fosse feito de arame farpado. É isso um sim? É um sim gigante. Ela riu chorando. Coloquei o anel no dedo dela. Era simples, de ouro, com um pequeno diamante, nada luxuoso, mas carregado de amor e significado. Agora somos uma família de verdade, disse ela. Sempre fomos, respondi, desde aquele primeiro dia na estrada. 6 meses depois, nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro. Rafael foi meu padrinho, Esperança foi a daminha, e derrubou metade das pétalas antes de chegar no altar. E Dona Maria foi a madrinha de Cristina. O pastor, quando nos apresentou como marido e mulher, disse algo que nunca vou esquecer. Às vezes, Deus escreve nossa história de um jeito que a gente não entende no começo. Mas quando olhamos para trás, vemos que cada dor, cada lágrima, cada momento difícil foi necessário para nos levar ao lugar onde devíamos estar. E era exato isso que eu sentia. Toda a dor da perda da Márcia, todos os anos de solidão na estrada, todo o sofrimento, tinham me levado exatamente ao lugar onde eu precisava estar no momento certo. No lugar onde Cristina e Rafael precisavam de mim. No lugar onde eu podia ser útil novamente. No lugar onde a palavra esperança voltou a ter significado. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na estrada, nossa família cresceu. Além de Rafael, Esperança e do bebê que está para nascer, nossa casa sempre tem espaço para mais alguém. Já abrigamos outras mulheres em situação de risco, outros meninos que precisavam de um lar temporário. Nossa oficina virou referência no bairro, e Rafael, agora com 10 anos, já fala em ser mecânico igual o pai. Esperança, com seus 5 anos, divide o tempo entre brincar de boneca e ajudar na oficina, sempre sujando os vestidos com graxa. E eu aprendi algo fundamental. Família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos difíceis. Família é quem você protege e quem te protege. Família é amor em ação. Às vezes, quando estou consertando um caminhão na oficina, olho pela janela e vejo Cristina no quintal, estendendo roupa com a barriga redonda da nova gravidez. Vejo Rafael e Esperança brincando debaixo da mangueira e penso em como a vida é estranha.
Penso em como às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Penso em como um encontro casual numa estrada deserta pode mudar completamente o rumo de uma vida. E penso em como a esperança, mesmo quando parece morta, pode renascer das formas mais inesperadas. Na parede da oficina, emoldurada, tem uma foto do meu antigo caminhão, Esperança. E embaixo dela, uma frase que Cristina bordou para mim. Às vezes, para encontrar sua família, você precisa estar perdido na estrada da vida. E é exatamente assim que eu me sinto, como alguém que estava perdido e foi encontrado. Como alguém que achava que sua história tinha acabado, mas descobriu que estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo chamado Esperança, um capítulo chamado Família, um capítulo chamado Amor.